Um rei exilado carregava culpa por mortes que nunca cometeu. Uma mãe doente protegia sua filha da escuridão com as últimas forças. Quando destinos se cruzaram na neve, segredos enterrados vieram à tona. A verdade sobre traição, sacrifício e redenção mudaria tudo. Prepare-se. Essa história vai arrancar seu coração do peito. A neve caía pesada sobre a cabana quando Kael percebeu que não estava mais sozinho. Depois de 3 invernos vivendo entre árvores que não julgavam e silêncios que não exigiam explicações, algo havia mudado. Pegadas pequenas marcavam o caminho até sua porta, leves demais para serem de caçadores, desajeitadas demais para serem de animais. Ele observou por dias, escondido entre as sombras, esperando entender o que aquele rastro significava. A solidão havia se tornado sua única companhia verdadeira, um peso familiar que carregava como punição merecida por tudo o que acreditava ter destruído. Kael não era mais o rei que comandava centenas de guerreiros com apenas um olhar. Não era mais o líder cuja palavra bastava para mover exércitos inteiros através de territórios hostis. Agora era apenas um fantasma de si mesmo, vivendo em uma cabana que ele próprio construíra com troncos pesados e silêncio ainda mais pesado. As paredes guardavam segredos que ele não compartilhava, nem com o vento que uivava nas noites geladas. Cada tábua pregada, cada pedra empilhada na lareira era um esforço de manter o mundo do lado de fora, onde não pudesse ferir mais ninguém. Durante 3 anos, seguira a mesma rotina implacável. Acordava antes do sol nascer, caçava o suficiente para sobreviver, consertava o que precisava ser consertado, e passava as noites acordado, lutando contra memórias que se recusavam a deixá-lo em paz. Via o rosto da irmã mais nova em cada sombra que dançava nas paredes. Ouvia os gritos dos inocentes que diziam ter morrido por sua causa. Sentia o peso da coroa que nunca mais tocaria. O metal frio que um dia representara poder e agora representava apenas fracasso. A acusação havia sido clara e devastadora. Disseram que ele perdera o controle durante uma batalha decisiva, que sua transformação Lycan ficara descontrolada, que matara não apenas inimigos, mas também seus próprios aliados. Disseram que a besta dentro dele havia superado o homem, que não havia mais como confiar em alguém capaz de tamanha destruição. Quando os conselheiros vieram com olhares de pena e medo misturados, quando até os guerreiros que juraram lealdade começaram a recuar em sua presença, Kael entendeu que não havia defesa possível. A narrativa já estava construída, o veredito já estava dado. Então aceitou o exílio sem pronunciar uma palavra em sua defesa, porque no fundo de sua alma atormentada, achava que talvez merecesse mesmo. Mas agora, depois de 1000 dias contados em silêncio absoluto, havia pegadas na neve. Pequenas, hesitantes, retornando dia após dia como se testassem sua reação. Kael as seguiu uma vez, mantendo distância segura, e descobriu que levavam a uma área próxima, onde a floresta ficava mais densa. Quem quer que fosse, estava observando a cabana, estudando seus movimentos, esperando o momento certo. A curiosidade era uma emoção que ele pensava ter enterrado junto com todo o resto. Mas ali estava ela, insistente como aquelas pegadas teimosas. Quando finalmente a menina bateu à porta, magra como um galho seco e tremendo de frio, pediu apenas uma coisa: trabalho em troca de comida. Não implorou, não chorou. Ofereceu algo em troca, como se ainda tivesse dignidade suficiente para negociar com o mundo. Os olhos dela, grandes demais para o rosto ossudo, avaliavam cada detalhe da cabana visível pela fresta da porta entreaberta. Ela se preparava para correr, Kael percebeu. Os músculos tensos sob a roupa rasgada, o corpo inclinado para trás mesmo enquanto tentava parecer confiante. Conhecia aquela postura. Era a postura de quem aprendera que sobrevivência dependia de sempre estar pronto para fugir. Kael abriu a porta completamente porque aquela teimosia desesperada lhe arrancou uma lembrança que preferia manter enterrada. Sua irmã mais nova tinha exatamente a mesma idade quando tudo desmoronou. Tinha a mesma determinação feroz, o mesmo orgulho ferido de quem se recusa a ser vítima mesmo quando todas as circunstâncias apontam nessa direção.
Ele não conseguira salvar a irmã. Não conseguira protegê-la quando o caos tomou conta da corte, quando as acusações voaram e a alcateia se despedaçou em facções que apontavam garras umas para as outras. A última vez que a viu, ela implorava que ele ficasse e lutasse pela verdade. Mas Kyle já estava convencido de que lutar seria colocar mais vidas em risco. Deixou que a menina entrasse, observando cada movimento dela com atenção que não demonstrava há anos. Ela pisava devagar, testando o chão como se esperasse armadilhas. Seus olhos corriam pela cabana simples, registrando saídas possíveis, objetos que poderiam ser usados como armas, a distância até a porta. Quando ele colocou pão e carne seca sobre a mesa, ela avançou com fome animal mal contida, mas ainda assim parou antes de tocar a comida, olhando para ele como se pedisse permissão. "Pode comer", disse Kyle com voz que não usava havia semanas. A menina devorou metade e guardou o resto nos bolsos rasgados da roupa, movimento tão natural que era óbvio ser rotina antiga. Enquanto ela comia, Kyle notou detalhes que contavam histórias silenciosas. As marcas roxas nos braços que desapareciam sob as mangas, os arranhões recentes no rosto, a maneira como ela se encolhia sempre que ele fazia movimentos bruscos. Alguém havia machucado aquela criança, e mais de uma vez. Os cortes nas mãos pequenas eram de quem trabalhava em tarefas pesadas demais para seu tamanho. As roupas, embora rasgadas e sujas, tinham remendos cuidadosos, como se alguém tentasse mantê-la apresentável contra todas as probabilidades. "Como você se chama?", perguntou ele finalmente. A menina hesitou, calculando o risco de revelar até mesmo algo tão simples. "Lyra", respondeu por fim, a voz fina, mas firme. "E você não precisa de ajuda com a limpeza?" "Eu posso trabalhar duro, senhor. Sei varrer, lavar, buscar lenha. Posso até caçar coelhos se me ensinar as armadilhas." Kyle quase sorriu diante daquela tentativa desesperada de se vender como trabalhadora útil. "Pode voltar amanhã", disse apenas. "E traga um saco. Vou te dar suprimentos extras." Nos dias que se seguiram, Lyra retornou religiosamente. Cada manhã ela aparecia quando o sol ainda era apenas promessa no horizonte, trazendo consigo o frio cortante e uma determinação que Kyle começava a respeitar profundamente. Ela varria cantos que não precisavam ser varridos, organizava pilhas de lenha que já estavam perfeitamente organizadas, limpava panelas que ele mal usava. Ficava o máximo de tempo possível perto do fogo, aproveitando cada minuto de calor antes de ter que voltar para onde quer que chamasse de lar. Seus dedos finos tremiam quando estavam longe das chamas, e ela esfregava as mãos constantemente tentando manter alguma circulação. Kyle começou a deixar comida extra propositalmente. Preparava caldos mais encorpados do que precisava, assava mais carne do que conseguia comer sozinho, deixava pão fresco em lugares estratégicos onde Lyra pudesse pegá-lo sem precisar pedir. Fingia não perceber quando ela escondia porções generosas nas roupas, empacotando tudo com cuidado de quem sabe que aquilo precisava durar. Observava a maneira como ela contava cada pedaço, calculando quanto seria necessário para quantos dias, dividindo mentalmente entre ela e outra pessoa. Uma tarde, quando a neve voltava mais forte e o céu escurecia cedo demais, Lyra se preparava para partir com seu saco já pesado, quando Kyle fez a pergunta que não conseguia mais evitar. "Para quem você leva tudo isso?" O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de decisões sendo tomadas rapidamente na mente daquela menina pequena que carregava responsabilidades grandes demais. Ela olhou para a porta, depois para ele, depois para o chão. "Minha mãe", disse finalmente, tão baixo que ele quase não ouviu. "Ela está doente e escondida. Ninguém na vila nos ajuda mais porque temos dívidas com os coletores. Eles disseram que se não pagarmos, vão levar minha mãe para trabalhar para eles até morrer, e eu vou ser vendida para outra família." Aquele nome, coletores, fez algo se mover no peito de Kyle. Ele ouvira rumores mesmo em seu isolamento, histórias sussurradas pelo vento sobre homens que tomaram controle após a queda de sua alcateia. Homens que preencheram o vácuo de poder com violência e exploração, que dominavam através do medo e lucravam com o sofrimento alheio.
Diziam que cobravam taxas absurdas por proteção que nunca ofereciam, que escravizavam famílias inteiras em dívidas impossíveis de pagar, que negociavam pessoas como se fossem mercadorias. "Onde sua mãe está?" perguntou Kyle, já sabendo que estava prestes a quebrar a regra mais importante que estabelecera para si mesmo. Não se envolver, não se importar, não arriscar ferir alguém novamente. Lyra o guiou através da floresta em um caminho tortuoso que claramente fora escolhido para dificultar rastreamento. Eles caminharam por quase 1 hora, sempre se mantendo longe de trilhas conhecidas, cruzando riachos gelados para confundir possíveis perseguidores, rastejando sob galhos baixos que arranhavam e puxavam. A menina conhecia cada pedra, cada árvore marcada, cada desvio necessário. Havia feito aquele caminho centenas de vezes, Kyle percebeu, provavelmente várias vezes por dia, carregando o que conseguia para manter alguém vivo contra todas as probabilidades. Quando finalmente chegaram à cabana escondida entre árvores retorcidas, Kyle entendeu imediatamente que aquilo não era lar. Era esconderijo desesperado. As paredes eram finas demais para o inverno brutal, feitas de tábuas velhas que alguém havia juntado de ruínas abandonadas. O telhado tinha buracos mal remendados com folhas e galhos que deixavam a neve cair diretamente sobre o interior. Não havia vidro nas janelas, apenas panos esfarrapados amarrados com cordas tentando manter o vento gelado do lado de fora. A porta pendia torta nos gonzos, e havia frestas grandes o suficiente para ver o interior mesmo estando fechada. Dentro, sobre um colchão de palha, coberto com o que um dia fora um cobertor, mas agora era mais remendo do que tecido, estava Maellen. A febre queimava seu rosto, deixando manchas vermelhas nas bochechas pálidas demais. O suor colava os cabelos escuros na testa, e ela tremia incontrolavelmente sob os trapos que serviam como coberta. Mas os olhos, quando abriram e focaram em Kyle enchendo a entrada estreita com seu tamanho, estavam completamente alertas. Mesmo doente, mesmo fraca demais para se levantar sem ajuda, aquela mulher não demonstrou medo. Avaliou-o da mesma forma que a filha fizera, procurando por sinais de perigo, calculando ameaças, preparando-se mentalmente para lutar se necessário, mesmo sabendo que não tinha a menor chance. Lyra correu para o lado dela, explicando rapidamente em sussurros urgentes quem era aquele homem enorme que ocupava quase todo o espaço exíguo da cabana. As palavras saíam atropeladas, misturadas com alívio e ansiedade, explicando sobre a comida, sobre o trabalho, sobre como ele nunca tinha pedido nada estranho em troca. Maellen ouviu sem tirar os olhos de Kyle, e quando a menina terminou, ela falou com voz rouca, mas firme. "Se você machucá-la, eu mesma vou atrás de você. Não importa o quanto demore. Não importa se eu tiver que rastejar do túmulo. Você entendeu?" Aquela ameaça absurda, vinda de alguém que claramente não tinha forças nem para se defender naquele momento, tocou algo dentro de Kyle que ele pensava estar completamente morto. Ali estava uma mãe disposta a desafiar um homem 3 vezes seu tamanho, movida unicamente pelo instinto de proteger sua filha. Não tinha armas, não tinha aliados, não tinha saúde. Tinha apenas vontade férrea e amor tão grande que ultrapassava qualquer senso de autopreservação. E Kyle, que um dia comandara uma alcateia inteira e jurara proteger todos sob seu comando, havia escolhido se esconder nas sombras porque tinha medo de sua própria força. "Entendi", respondeu ele simplesmente, sua voz profunda preenchendo o espaço apertado. "E vou ajudar vocês duas. Não porque vocês me devem algo, mas porque eu devo isso a mim mesmo." Maellen franziu a testa, confusa com aquela resposta estranha, mas estava fraca demais para questionar. A febre puxava sua consciência como maré inexorável, e ela lutava para manter os olhos abertos. Seus lábios se moviam, murmurando algo que poderia ser agradecimento ou advertência, mas as palavras se perderam quando ela afundou novamente no sono agitado. Naquela noite, Kyle trabalhou como não trabalhava desde antes do exílio. Carregou suprimentos pesados pela floresta gelada, fazendo múltiplas viagens sob a luz fraca da lua. Trouxe peles grossas que ele próprio havia curtido,
lenha seca o suficiente para manter o fogo aceso por semanas, ervas medicinais que conhecia da época em que precisava cuidar de guerreiros feridos em batalha. Trouxe alimentos nutritivos que dariam força para alguém lutando contra a doença, carne defumada, raízes ricas, até mel selvagem que encontrara e guardava para emergências que nunca chegavam. Passou horas consertando o telhado sob a luz prateada, reforçando vigas que ameaçavam desabar, substituindo tábuas podres, criando uma estrutura que aguentasse o peso da neve acumulada. Suas mãos, acostumadas à guerra e à caça, lembravam-se de habilidades mais gentis que aprendera na infância, antes que o peso da liderança caísse sobre seus ombros. Vedou frestas nas paredes com musgo e barro, trocou os panos esfarrapados das janelas por peles mais resistentes que permitiam um pouco de luz, mas mantinham o frio afastado. Consertou a porta, ajustando os gonzos e adicionando trancas simples mas eficientes. Dentro da cabana, organizou os suprimentos de forma que Maylen pudesse alcançá-los mesmo deitada. Preparou um chá forte com as ervas que abaixariam a febre, deixando instruções sussurradas para Lyra sobre quanto dar e quando. Empilhou lenha ao alcance fácil da lareira improvisada, garantindo que o fogo não se apagaria durante a noite. E quando terminou tudo, quando não havia mais nada prático a fazer, ficou ali parado olhando aquelas duas almas quebradas, tentando sobreviver contra um mundo que parecia determinado a destruí-las. Lyra o observava com aquela mistura estranha de admiração e desconfiança que ela carregava como escudo. "Por que você está fazendo tudo isso?" perguntou finalmente, sua voz pequena quase perdida no som da neve caindo lá fora. "Por que se importa com o que acontece conosco? Somos ninguém. Não temos nada para oferecer em troca." Kael se agachou para ficar na altura dela, seus olhos encontrando os dela com uma honestidade brutal que ele não demonstrava há anos. "Porque eu não consegui salvar minha própria irmã quando ela precisava de mim", respondeu com voz que carregava o peso de 3 invernos de solidão. "Porque deixei que me convencessem de que eu era monstro, e então me comportei como um ao fugir em vez de lutar. Porque talvez, se eu ajudar vocês duas, consiga carregar essa culpa com um pouco menos de peso, esmagando meu peito a cada respiração." A criança não entendeu completamente o que aquelas palavras significavam, mas percebeu algo essencial. Aquele homem gigante e silencioso estava tão quebrado quanto elas, apenas de maneiras diferentes. Carregava feridas que não sangravam, mas doíam do mesmo jeito, talvez ainda mais porque não havia bandagem ou remédio que as alcançasse. E talvez, apenas talvez, todos eles pudessem encontrar algum tipo de cura juntos, mesmo que fosse apenas a cura que vem de não estar completamente sozinho contra o mundo inteiro. As semanas que se seguiram estabeleceram um ritmo novo e estranho para todos os 3. Kael dividia seu tempo entre a própria cabana e o refúgio escondido de Maylen e Lyra, trazendo suprimentos, reforçando a estrutura frágil, garantindo que elas tivessem o necessário para sobreviver ao inverno implacável. Maylen melhorava lentamente sob seus cuidados. A febre recuava gradualmente. A tosse que rasgava seu peito se tornava menos frequente, e cor voltava ao rosto que antes parecia feito apenas de sombras e doença. Conforme a saúde retornava, a verdadeira natureza de Maylen começava a emergir das cinzas da enfermidade. Ela não era apenas uma vítima passiva das circunstâncias. Era alguém que havia lutado com unhas e dentes para proteger sua filha, que tomara decisões impossíveis e carregava o peso delas com uma dignidade feroz. Quando tinha forças suficientes para se sentar, costurava os rasgos nas roupas de Kael com pontos minúsculos e precisos. Quando podia ficar de pé por alguns minutos, preparava caldos simples com o que tinham, transformando ingredientes básicos em refeições que aqueciam mais do que apenas o corpo. E ela fazia perguntas. Perguntas cuidadosas, aparentemente inocentes, mas que Kael reconhecia como estratégia deliberada de alguém acostumado a juntar informações fragmentadas para entender situações perigosas. De onde você veio? Por que vive sozinho tão longe de tudo? Essas cicatrizes são de batalha? Você já comandou homens, não é verdade? Cada pergunta era uma pequena sonda, testando o quanto ele estava disposto a revelar, mapeando os contornos do mistério que ele representava.
Kael respondia com meias-verdades que não eram exatamente mentiras. Vim de longe. Tive problemas com meu antigo grupo. As cicatrizes são de tempos que prefiro esquecer. Sim, já comandei outros. Mas isso ficou no passado. Maelen aceitava cada resposta vaga com um aceno pequeno, mas seus olhos permaneciam pensativos, conectando pontos que ele não percebia estar deixando visíveis. Ela notava a maneira como ele se movia, sempre avaliando o terreno e possíveis ameaças antes de se posicionar. Via como ele reagia a sons na floresta, identificando instantaneamente se eram animais, vento ou possíveis perseguidores. Observava como Lyra começara a imitá-lo inconscientemente, adotando sua postura alerta e seus métodos cuidadosos. Lyra, por sua vez, florescia sob aquela atenção que não exigia nada além de sua presença. Kael a ensinava coisas práticas, como distinguir rastros de diferentes animais, como armar armadilhas simples mas eficientes, como ler o céu para prever mudanças no clima, como se mover silenciosamente pela floresta sem deixar trilhas óbvias. A menina absorvia cada lição com fome que ia além da necessidade de sobrevivência. Era como se ela estivesse guardando cada pedaço de conhecimento como tesouro precioso, construindo um arsenal de habilidades que a fariam menos vulnerável no futuro. Mas nem tudo era paz naquele arranjo frágil. Os coletores, aqueles homens que dominavam a vila através do medo e da violência organizada, começaram a notar mudanças. Lyra, que antes aparecia regularmente para fazer pequenos trabalhos e pagar parcelas impossíveis da dívida familiar, agora era vista com menos frequência. Moradores sussurravam sobre uma menina que parecia mais bem alimentada, que usava roupas com remendos mais cuidadosos, que não tinha mais aquele olhar completamente desesperado de quem sabe que o amanhã será pior que hoje. Rumores começaram a circular. Falavam de um fantasma na floresta, um protetor invisível que desviava patrulhas e fazia os coletores se perderem em caminhos que conheciam perfeitamente. Árvores caíam misteriosamente em rotas específicas, atrasando coletas e dificultando perseguições. Armadilhas que não estavam ali antes apareciam em lugares estratégicos, ferindo homens que tentavam adentrar mais fundo nas áreas onde famílias fugitivas se escondiam. Os coletores não eram estúpidos. Sabiam que algo havia mudado, que alguém novo estava interferindo em suas operações. O líder do grupo era particularmente perigoso, porque não agia por impulso. Ele planejava, observava, esperava o momento certo. Usava um capuz que escondia a maior parte do rosto, e na armadura que trajava sob as roupas comuns havia um brasão que ninguém na vila reconhecia completamente. Era antigo, desgastado pelo tempo, mas ainda visível. Um lobo em meio a chamas, símbolo de poder que não pertencia àquele lugar esquecido. Ele dirigia os coletores não como bandidos comuns, mas como força militar organizada, o que sugeria treinamento e experiência que iam muito além de criminosos oportunistas. Foi esse líder quem decidiu que Lyra seria o exemplo perfeito. Uma menina que devia, que tentava se esconder, que aparentemente tinha encontrado ajuda externa. Capturá-la e puni-la publicamente mostraria a todos que ninguém escapava, que não havia protetor poderoso o suficiente para desafiar o controle que eles exerciam. Ele colocou rastreadores experientes no encalço dela, homens que conheciam a floresta quase tão bem quanto os próprios animais que a habitavam. Lyra foi pega de surpresa numa tarde quando voltava da cabana de Kael, carregando ervas medicinais frescas para a mãe. 3 homens surgiram de diferentes direções, cortando rotas de fuga, cercando-a com eficiência que falava de prática constante. Ela largou o saco e correu, usando cada truque que Kael lhe ensinara. Mas eram muitos, e ela ainda era apenas uma criança. Quase a alcançaram quando uma sombra enorme emergiu das árvores com velocidade impossível para algo tão grande. Kael não pensou. Simplesmente reagiu ao som do medo na voz de Lyra quando ela gritou. Sua transformação foi parcial, apenas o suficiente para ter a força e velocidade necessárias, sem perder completamente o controle. Jogou o primeiro homem contra uma árvore com força, que deixou o tronco rachado. O segundo tentou sacar uma faca, mas Kael quebrou seu pulso antes que a lâmina saísse completamente da bainha. O terceiro, mais esperto ou mais covarde,
Simplesmente fugiu, correndo de volta para o acampamento com história de monstro na floresta protegendo a menina. Mellen, que ouvira o alvoroço e arrastara-se até a entrada da cabana apesar da fraqueza que ainda a assombrava, viu tudo. Viu a forma como Kyle continha sua força mesmo em meio à fúria, como ele machucava apenas o suficiente para incapacitar sem matar, como sua primeira preocupação assim que a ameaça passou foi verificar se Lyra estava ferida. E finalmente, todas as peças se encaixaram na mente dela. A força descomunal, as cicatrizes de batalhas épicas, a maneira como ele comandava a atenção de tudo ao redor, mesmo tentando ser invisível, os rumores antigos sobre um rei Lycan que havia desaparecido após acusações terríveis. Você é ele, disse Mellen, quando Kyle se aproximou carregando Lyra que chorava baixinho de susto e alívio. Você é o rei Lycan Kyle, aquele que dizem ter enlouquecido e destruído sua própria alcateia. Kyle congelou, esperando o medo inevitável, a rejeição que sempre vinha quando alguém descobria quem ele realmente era. Mas Mellen apenas o encarou com aqueles olhos que já tinham visto demônios suficientes para não se assustar com mais um. Eu não acredito nisso, continuou ela, sua voz firme apesar do corpo trêmulo. Monstros não protegem crianças com tanta dedicação. Monstros não consertam telhados e trazem remédios no meio da noite. Alguém mentiu sobre você, e eu quero saber quem e por quê. Aquelas palavras quebraram a última barreira que Kyle mantinha ao redor do coração. Durante 3 anos, ele acreditara na narrativa que construíram sobre ele. Aceitara a culpa, abraçara o exílio, convencera-se de que o isolamento era o único presente que podia dar ao mundo. Mas ali estava Mellen, quebrada e frágil em tantos aspectos, mas absolutamente inquebrantável onde importava, dizendo que via através das mentiras. E pela primeira vez, desde que tudo desmoronara, Kyle permitiu-se considerar que talvez, apenas talvez, ele não fosse o monstro que todos diziam. Sentaram-se aquela noite ao redor do fogo fraco, Lyra dormindo finalmente entre eles enrolada em peles quentes, e Kyle contou sua história. Contou sobre a batalha onde tudo dera errado, sobre as acusações que surgiram depois, sobre os conselheiros que o pressionaram a aceitar exílio para bem de todos. Contou sobre a irmã que implorou que ele ficasse e lutasse, mas que ele abandonou porque estava convencido de que sua presença só traria mais destruição. Contou sobre 3 anos vivendo com culpa que devorava tudo dentro dele até não sobrar nada além de sobrevivência mecânica. Mellen ouviu tudo em silêncio, e quando ele terminou, ela fez uma pergunta simples, mas devastadora. Você realmente matou inocentes naquela batalha? Ou apenas disseram que você matou? Kyle abriu a boca para responder, mas percebeu com horror que não tinha certeza. Tudo tinha acontecido tão rápido. O caos era tão completo, e depois havia tanto sangue e tantas acusações, que ele simplesmente assumiu que devia ser verdade. Eu não sei, admitiu finalmente, a voz quebrada. Eu não consigo lembrar com clareza. Só sei que quando terminei, me disseram que eu havia matado nossos próprios guerreiros, e todos pareciam ter tanta certeza que eu acreditei. E se eles mentiram? Perguntou Mellen calmamente. E se alguém precisava de um bode expiatório, e você era conveniente demais para ignorar? Um rei poderoso demais, temido demais, que poderia ser removido com histórias certas sussurradas nos ouvidos certos? Kyle não tinha resposta para isso. Não conseguia processar a possibilidade de que sua culpa, seu exílio, seus 3 anos de punição autoimposta, pudessem ter sido baseados em mentiras deliberadas. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada, e ela começaria a crescer, querendo ou não. Os coletores não esqueceriam o ataque. Kyle sabia disso com certeza absoluta. Eles viriam em maior número, mais preparados, e quando viessem não seria apenas para capturar Lyra. Seria para eliminar a ameaça que ele representava e restaurar o medo que mantinha seu controle sobre a vila. A decisão que Kyle precisava tomar não era mais se deveria se envolver, mas até onde estava disposto a ir para proteger aquelas 2 almas que, de alguma forma, haviam penetrado as defesas que ele construíra ao redor do coração morto.
Mylen via a luta acontecendo atrás daqueles olhos que já tinham visto horrores demais. Você não precisa fazer isso sozinho, disse ela baixinho, colocando uma mão magra sobre a dele que era 3 vezes maior. Você passou 3 anos castigando-se por crimes que talvez nem tenha cometido. Mas agora tem chance de fazer algo diferente. Não por redenção ou por provar algo para quem quer que te condenou, mas simplesmente porque é a coisa certa a fazer. E porque nós 3, juntos, temos chance melhor de sobreviver do que qualquer um de nós teria sozinho. Aquela lógica simples, desprovida de heroísmo grandioso ou promessas impossíveis, ressoou com Kyle de maneira que nenhum discurso inspirador poderia ter ressoado. Ela estava certa. Ele podia continuar se escondendo e assistir enquanto Mylen e Lyra eram eventualmente capturadas e destruídas pelo sistema cruel que dominava aquele lugar. Ou podia lutar, não como o rei que havia sido, não como o monstro que achavam que ele era, mas como o homem que finalmente tinha algo pelo qual valia a pena arriscar tudo. Então ele começou a planejar. Não um ataque impulsivo motivado por raiva ou vingança, mas uma estratégia cuidadosa que usaria tudo o que aprendera comandando guerreiros e protegendo territórios. Passou dias observando os padrões dos coletores, seus horários de patrulha, rotas de abastecimento, o número aproximado de homens que tinham. Mylen contribuía com informações valiosas sobre como eles operavam dentro da vila, quais demonstravam remorso por suas ações, quais eram verdadeiros crentes na violência que perpetravam. Descobriram que os coletores não eram apenas bandidos locais que cresceram demais. Estavam negociando secretamente com clãs rivais de outros territórios, vendendo pedaços de terra que não lhes pertenciam, prometendo acesso e recursos em troca de apoio militar futuro. Era traição em escala que ia muito além de exploração criminosa comum. Era conspiração que ameaçava toda a região, não apenas uma vila esquecida e as famílias pobres que a habitavam. Kyle precisava alcançar o acampamento central onde o líder dava ordens e mantinha registros das transações ilegais. Precisava de provas concretas que desmascarassem toda a operação, não apenas para libertar Mylen e Lyra da dívida impossível, mas para proteger todos os outros moradores que viviam sob aquele jugo de medo e violência organizada. E precisava fazer tudo isso sem se transformar no monstro que tanto temia ser, mantendo controle absoluto sobre sua força, mesmo quando tudo dentro dele gritasse para simplesmente destruir tudo. A noite escolhida para o ataque foi uma quando a neve caía tão pesada que escondia movimentos e abafava sons. Kyle se aproximou do acampamento com paciência de predador que caçava há décadas. Desarmou sentinelas em silêncio, amarrando-as em vez de matá-las. Criou distrações que dividiram o grupo, fazendo metade correr para um lado enquanto ele entrava pelo outro. Sua transformação foi mínima e controlada, apenas o suficiente para ter vantagem sem perder a razão que o mantinha humano. Alcançou a tenda principal onde documentos estavam espalhados sobre uma mesa improvisada, e foi então que viu o brasão com clareza pela primeira vez. O lobo em chamas era símbolo antigo de sua própria corte, usado apenas por membros de alta patente em sua guarda pessoal. E quando o líder dos coletores entrou na tenda, removendo finalmente o capuz que sempre usava, Kyle reconheceu o rosto instantaneamente. Era Darius, seu antigo general de confiança, homem que estivera ao seu lado em dezenas de batalhas, que jurara lealdade eterna à Alcateia. A traição cortou mais fundo do que qualquer arma física poderia ter cortado. Você, disse Kyle, sua voz carregando o peso de 3 anos de exílio e culpa. Você estava lá naquela noite. Você viu o que realmente aconteceu. Darius sorriu, mas não havia humor naquele sorriso, apenas triunfo amargo de plano executado perfeitamente. Vi sim, respondeu ele, caminhando lentamente ao redor da mesa, como se tivessem todo o tempo do mundo. Vi você lutar perfeitamente, controlando sua transformação, mesmo no calor da batalha mais brutal que já enfrentamos. Vi você proteger nossos guerreiros, posicionando-se entre eles e os inimigos. E vi a oportunidade perfeita de finalmente tomar o poder que sempre deveria ter sido meu. As palavras caíram como pedras em água parada,
criando ondas que se expandiam em círculos crescentes de compreensão horrível. Darius explicou friamente como havia matado pessoalmente alguns de seus próprios homens durante o caos da batalha, escolhendo aqueles cujas mortes causariam mais impacto emocional. Como plantara testemunhas que jurariam ter visto Kael perder o controle. Como espalhar rumores era surpreendentemente fácil quando se tinha posição de autoridade, e pessoas queriam acreditar que existiam monstros simples para culpar por tragédias complexas. Achei que você fosse morrer no exílio, admitiu Darius, sua mão descansando casualmente no cabo da espada. Achei que a culpa e a solidão fariam o trabalho que eu não precisaria sujar as mãos fazendo. Mas quando percebi que poderia usar seu desaparecimento para construir meu próprio império, mudei de estratégia. Sem rei legítimo, esses territórios ficaram vulneráveis. E eu, como general experiente e conhecedor de todos os segredos da Alcateia, fui perfeitamente posicionado para vender pedaços deles ao melhor comprador. Kael sentiu a fúria crescer dentro dele, a besta Lycan exigindo sangue e vingança. Seria tão fácil se entregar àquilo, provar que talvez todos estivessem certos sobre ele desde o início. Mas então lembrou do rosto de Lyra quando ela olhava para ele com confiança em vez de medo. Lembrou da mão de Mylen sobre a sua, pequena e frágil, mas absolutamente firme. Lembrou que ele não estava mais lutando para provar algo ou para se punir, mas simplesmente porque havia pessoas que precisavam dele e que ele, contra todas as expectativas, precisava delas também. A luta que se seguiu foi brutal, mas controlada. Darius era guerreiro experiente que conhecia os movimentos de Kael, quase tão bem quanto o próprio Kael. Mas anos comandando através de medo e exploração haviam deixado o general confiante demais, certo de que tinha todas as vantagens. Não contava com a determinação de homem que finalmente tinha algo real para proteger, em vez de apenas culpa para carregar. Kael o desarmou metodicamente, quebrando sua defesa peça por peça, até que Darius estava no chão, derrotado mas vivo. Os documentos na tenda provavam tudo. Acordos secretos, listas de famílias endividadas, registros de vendas de terra, até cartas de clãs rivais confirmando transações. Kael pegou tudo, cada pedaço de evidência que desmontaria a rede de mentiras que Darius construíra. E quando outros coletores invadiram a tenda, encontraram não o monstro descontrolado das histórias, mas um homem segurando seu antigo general derrotado com uma mão e documentos incriminadores com a outra. A verdade, quando finalmente emergiu completa nas semanas seguintes, mudou tudo. Moradores que viviam em medo descobriram que as dívidas eram fabricadas, as ameaças baseadas em mentiras. Clãs rivais, expostos em negociações desonestas, recuaram rapidamente para evitar conflito maior. E Kael, o rei exilado que todos pensavam ser monstro perigoso, foi visto finalmente como o que realmente era. Líder que fora traído por aqueles em quem mais confiava, que carregara culpa que não merecia, que pagara preço altíssimo por lealdade mal depositada. Mas Kael não estava interessado em reivindicar tronos ou aceitar adulação. 3 anos no exílio haviam mudado algo fundamental dentro dele. Não queria mais governar através de poder e hierarquia. Queria apenas viver com as 2 pessoas que o haviam lembrado do que significava ser humano, em vez de apenas sobrevivente. Ajudou a reorganizar a vila, sim. Orientou a criação de estruturas mais justas, sim. Mas fez tudo como conselheiro e protetor, não como rei que exigia obediência. Mylen se recuperou completamente conforme o inverno cedia lugar à primavera. Sua força retornou não apenas fisicamente, mas em todas as formas que importavam. Ela se tornou líder natural entre os moradores, especialmente entre as mulheres e crianças que haviam sofrido mais sob o domínio dos coletores. Sua habilidade de entender pessoas, antes usada apenas para sobreviver, agora servia para mediar conflitos, organizar recursos, garantir que os mais vulneráveis tivessem voz nas decisões que afetavam suas vidas. Lyra cresceu daquela menina assustada para a jovem confiante que carregava lições de resiliência e esperança. Ainda lembrava dos dias de fome e medo, mas não eram mais as únicas coisas que definiam quem ela era. Aprendeu que força não vinha apenas de nunca cair,
mas de escolher se levantar repetidamente, mesmo quando seria mais fácil ficar no chão. Ela se tornou ponte entre gerações, traduzindo a sabedoria dolorosa dos adultos em linguagem que outras crianças podiam entender. E Kyle, o rei Lycan, que pensava ter perdido tudo, descobriu que havia ganhado algo infinitamente mais valioso que qualquer coroa. Uma família escolhida, construída não sobre obrigação ou hierarquia, mas sobre respeito mútuo e cuidado genuíno. A cabana que antes era prisão silenciosa se transformou em lar barulhento onde Lyra trazia amigos, onde Myelin preparava refeições para visitantes que apareciam buscando conselhos, onde ele próprio aprendeu a rir novamente. A ligação entre Kael e Myelin se aprofundou sem declarações grandiosas ou promessas impossíveis. Foi algo que cresceu nas pequenas rotinas diárias, nas decisões tomadas juntos, na forma como eles se moviam ao redor um do outro, com familiaridade que vinha de verdadeira parceria. Ela nunca o tratou como rei nem como monstro, apenas como homem com falhas e virtudes como qualquer outro. E ele a via não como alguém frágil que precisava ser protegida, mas como igual que escolhia ficar não por dependência, mas por genuíno desejo de construir vida juntos. Anos depois, quando viajantes perguntavam sobre o homem grande que vivia na floresta com uma ômega e sua filha, moradores contavam história de redenção que não tinha nada a ver com heroísmo impossível ou finais perfeitos. Contavam sobre líder que fora quebrado por traição, mas que encontrou força em lugares inesperados. Sobre mãe que lutou contra doença e desespero para proteger sua filha. Sobre menina que sobreviveu a horrores que teriam destruído adultos. E sobre como os três, juntos, provaram que família não é definida por sangue, mas por escolhas diárias de permanecer, mesmo quando seria mais fácil partir. A alcateia que Kael pensara ter perdido para sempre foi reconstruída de forma diferente. Não era mais hierarquia rígida, onde poder fluía de cima para baixo através de medo e obediência. Era comunidade escolhida, onde cada membro tinha voz, onde decisões eram tomadas pensando no bem coletivo, onde força era medida não pela capacidade de dominar outros, mas pela disposição de proteger os vulneráveis. E no centro dessa nova estrutura estavam três figuras improváveis. Um rei que aprendera que verdadeiro poder vem de servir em vez de comandar. Uma mãe que ensinara que sobreviver não é suficiente quando se pode viver de verdade. E uma filha que crescera sabendo que o mundo pode ser cruel, mas também pode ser mudado por aqueles corajosos o suficiente para tentar. Nas últimas nevascas daquele inverno, que marcou o fim de tanto e o começo de tanto mais, Kael segurou Myelin perto do fogo, enquanto Lyra dormia enrolada em peles ao lado deles, e finalmente disse as palavras que guardara por tanto tempo. Eu achei que tivesse perdido tudo quando aceitei o exílio. Achei que minha vida tivesse acabado naquela noite quando me chamaram de monstro, e eu acreditei porque não conseguia imaginar que todos pudessem estar errados. Mas a verdade é que só comecei a encontrar algo real quando você e Lyra entraram na minha vida e se recusaram a me deixar continuar desaparecendo. Myelin sorriu. Aquele sorriso que ele aprendera a reconhecer como promessa de que não importava o que viesse, ela estaria ali. Você não nos encontrou, Kael, disse ela com a simplicidade que sempre a definira. Nós nos encontramos. E essa é a diferença entre destino e sorte. Destino é acidente, algo que acontece sem razão ou propósito. Mas nós escolhemos isso. Escolhemos continuar voltando, mesmo quando seria mais seguro ficar longe. Escolhemos confiar mesmo quando todo o instinto gritava para não confiar. E continuamos escolhendo, todos os dias, construir isso juntos. E assim, sob neve que caía indiferente sobre justos e injustos, heróis e vilões, reis e plebeus, 3 vidas se entrelaçaram em algo que desafiava todas as expectativas e todas as maldições. Provaram que culpa não precisa ser prisão eterna, que exílio não precisa ser destino imutável, que família pode ser encontrada nos lugares mais improváveis. Provaram que ninguém está perdido demais para ser encontrado. Ninguém está quebrado demais para ser, se não totalmente consertado, ao menos remendado em algo novo que funciona de maneira diferente, mas igualmente valiosa. O legado de Kael não foi escrito em pergaminhos oficiais ou cantado em cortes grandiosas. Foi sussurrado ao redor de fogueiras, passado de mãe para filha,
de pai para filho, como lembrança de que os melhores finais não são aqueles em que heróis perfeitos salvam o dia sem esforço. São aqueles em que pessoas imperfeitas escolhem, apesar de todo o medo e toda a dor, construir algo melhor do que aquilo que o mundo lhes ofereceu. E quando Lyra, já adulta e líder respeitada por direito próprio, contava a história para seus próprios filhos nas noites frias, sempre terminava com as palavras que Maelen lhe ensinara. Todo mundo carrega cicatrizes dentro e fora. Mas o que define quem somos não é a ferida original. É o que escolhemos fazer depois que ela começa a sarar. Kael escolheu proteger em vez de destruir. Maelen escolheu confiar em vez de desistir. E juntos, escolheram provar que nem toda história precisa terminar em tragédia, que nem todo exílio precisa ser eterno, e que às vezes, apenas às vezes, os perdidos encontram exatamente o que precisavam nos lugares mais improváveis, carregado pelas pessoas mais inesperadas. A neve continuou caindo sobre aquela cabana, ano após ano, marcando a passagem do tempo, mas não mudando o essencial do que foi construído ali. E dentro daquelas paredes que já não tremiam mais com o vento porque foram reforçadas por mãos que agora sabiam o valor de ter lar para proteger, o fogo nunca mais se apagou completamente. Porque não era apenas fogo que aquecia a lenha, era também o calor de pessoas que escolheram permanecer juntas contra todas as probabilidades, provando a cada dia que o amor mais duradouro não é aquele que surge em momentos perfeitos, mas aquele que é construído tijolo por tijolo nas trincheiras do dia a dia, sustentado por escolhas repetidas de não desistir, mesmo quando desistir seria muito mais fácil.